Olá, você que está sintonizado aqui conosco. Estou chegando com mais uma edição especial falando de missões. É isso mesmo, você que nos acompanha no nosso Break News, que é um programa de notícias, né? Vamos trazer importante informação sobre missões. Lembrando que eu sempre digo que missões tem três tipos de missionário, né? Tem o missionário que vai, que é o ID, o missionário que ora, que é aquele que intercede, e aquele missionário patrocinador, que é aquele que contribui, que ajuda para que outros missionários possam se manter no campo aí, fazendo a obra do Senhor, levando a palavra de Deus, tá? Você que está me acompanhando em qualquer lugar do Brasil, obrigado pelo carinho da sua audiência, boa tarde, boa noite, bom dia para você. E que hoje eu quero trazer uma notícia interessante. Eu já vou fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar de igreja flutuante? Você está se perguntando assim, mas o que é isso, William? Igreja flutuante, você já ouviu falar? Pois bem, no estado do Amazonas, você sabe que o Amazonas é cercado por rios. E o transporte lá não é carro, né? O transporte lá são canoas, barcos, lanchas, que é o meio de locomoção da região, porque a cidade é tomada, as comunidades é tomada por rios, né? Então, para uma pessoa estar num determinado ponto e precisa ir para uma outra comunidade, então eles vão de lancha, vai de barco, vai de canoa, enfim. E o detalhe que é longo a viagem, não são viagens curtas, são viagens longas, demora horas, não são algo assim de minutos, são horas, né? Porque, lógico, a velocidade de uma canoa não é a mesma velocidade de um veículo, de um automóvel, né? De um avião, não é a mesma velocidade. Então, existe um tempo muito maior de transporte e além dos riscos que existe ainda, porque se você está com uma canoa baixa e você passa próximo a um outro barco que estava em contra a tua direção e gera uma grande onda no rio, existe o risco de ela virar. Mas onde eu quero chegar? Às vezes nós limitamos a nós mesmos e achamos que não temos condições de fazer a obra por causa disso, porque falta um cabo de microfone, porque falta aquilo, falta algo mais. E aí você não faz tal coisa por causa dessas limitações. Eu vou te mostrar algo muito interessante. Primeiro ponto é, quando você vai fazer uma construção, o que você faz? Você prepara a base, o alicerce, não é assim? Você faz a broca, faz o furo para baixo, 6 metros, 5 metros, 3 metros, que seja, mas você faz o furo para baixo, joga a coluna e enche de concreto, não é assim? E faz as amarrações. Vou te mostrar uma imagem a partir de agora de uma igreja flutuante sendo construída em cima do rio. Ela é flutuante, ela flutua em cima do rio. E você vê uns irmãos aí, né? O pastor Antônio, lá da cidade de Tefé. Só que ele está em outras comunidades. E isso que você está vendo agora aí, eles preparando a base para a construção de uma igreja em cima da água. E se o rio subir, a igreja sobe. Se o rio descer, a igreja desce. Você está entendendo? Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei observando as imagens, eu fiquei olhando e falei, mas que negócio interessante é esse? Né? Que negócio interessante é esse? E aí você vê essas imagens dos irmãos trabalhando, você vê o próprio pastor Antônio dando cada marretada nas toras, né? Que são toras, são troncos muito largos. Então eles estão fazendo amarrações, você vai vendo nas imagens, estão fazendo amarrações justamente para fazer a famosa base que você faz para construir uma casa, um apartamento, um prédio, um edifício, uma torre. Mas aí no caso de igreja flutuante são toras que flutuam sobre a água e você percebe aí que eles estão fazendo amarrações. Então eles colocam outro tipo de vigamento em cima dessa tora e coloca pinos, com certeza são muito grossos, e começa com a marreta travar tora por tora, pino por pino, e você percebe nas imagens que isso é árduo, haja braço para dar uma marretada aí com força, né? Então você vai vendo essas imagens, interessante é a realidade do campo missionário. Você que está me assistindo do outro lado, isso é uma realidade do campo missionário, para que você que não conheça como que funciona a obra do Senhor no Brasil e no mundo, isso eu estou falando do Brasil, tá? Vamos virar o vídeo, porque um outro vídeo já é a igreja pronta. Olha lá que bonito, é uma foto, se eu não me engano, é uma igreja pronta já, né? Ela está estruturada, levantada, né? Já com telhado, pintado, com janela, com porta. E essa igreja, você vê, ela está bonita e é uma igreja até que considerado
grande, não é uma igreja pequenininha, mas fizeram uma estrutura bonita aí, e você vê a igreja grande aí para receber as pessoas. Vamos trocar as imagens, porque essa outra imagem que você está vendo aí já é o culto dentro dessa igreja. Já é o culto. Vou repetir, essa igreja está em cima de água, tá? Ela não está em cima de terra, não. Ela está em cima de uma água, ela está flutuando. Então imagina se vir uma ondinha, os irmãos vão sentir aquele balancinho, aquele solavanco. Mas é algo muito, muito, muito interessante que você vai assistir na tela aí da sua TV, né? Então você vê o culto aí, você vê as crianças aí, você vê os irmãos louvando, adorando a Deus. Então você percebe que não existe limitações. Quando se quer fazer, se faz. Entendeu? Quando se quer fazer, se faz. Eu vou pedir para trocar uma imagem, porque nós temos uma outra imagem. Isso, nessa igreja, o reboque, aquele barco que engancha nele, na igreja, e ele começa a transportar de um lado para o outro. Tipo assim, vamos pegar o barco aqui, vamos pegar a nossa igreja, vamos sair da comunidade A, vamos para a comunidade B, culto ao Senhor. Então você vê o barco aí rebocando, transportando, né, encaminhando essa igreja para outro ponto, para que você veja aí essa imagem sensacional. Sensacional. Eu quero registrar aqui no nosso Break News de hoje essas imagens lindas, e você que está me assistindo, que pode ajudar essa obra aí, ajude, né? Porque você não sabe, quando aqui em São Paulo, nós estamos no interior do estado de São Paulo, a média do combustível, nós estamos falando de R$ 6,00 a R$ 6,25, a média na capital em São Paulo, certo? Estamos no interior do estado de São Paulo. Nessa região que você está vendo, que é no estado do Amazonas, a média do litro do combustível, estamos falando de R$ 7,20, 30 centavos, 50 centavos, varia de um ponto a outro, tá? Então você vê que é custo alto, não é brincadeira não. Então você que está me assistindo, estamos trazendo para você um registro, como que funciona a obra do Senhor Jesus, no estado do Amazonas. Eu quero mandar um abraço para esses irmãos ali da Assembleia de Deus, que haja abraço para dar umas marretadas nesse espinho e trancar essas toras que chama, né? Que é tora própria para flutuar em cima da água. São troncos específicos que flutuam em cima da água e que dá oportunidade para você criar uma casa, uma igreja, que é o que você está vendo aí, até um hospital móvel, né? Que você consegue fazer esse transporte de um posto de saúde. Mas aí no caso é uma igreja, e eu fiquei impressionado com essas imagens. Não poderia deixar de mostrar isso para vocês hoje aqui no nosso Break News. Fique ligado, porque a qualquer momento eu posso voltar para trazer mais notícias do campo missionário, nosso Break News especial. E você que está me assistindo, é um registro que eu trago para você entender como funciona. Então, se você pode ajudar, ajude a obra missionária, faça parte desse time, porque existe um missionário que existe um missionário que ora, e existe um missionário que contribua. Vê qual que você pode se qualificar, independente das 3 esferas. Você fazendo parte dessa obra, você está contribuindo para o reino de Deus. No que sentido? Dando a oportunidade para que a mensagem do Evangelho chegue a uma pessoa que está precisando ouvir uma palavra amiga. E a única palavra amiga que existe é a palavra de Deus. É a única palavra amiga. Pode pedir conselho para amigos, para vizinho, para ciclano, beltrano, mas a Bíblia diz que quando você conhece a verdade, quando você conhece o Evangelho, ela te liberta. Então, pessoas estão precisando ouvir essa mensagem. Então, você pode se enquadrar em uma desses, indo, contribuindo ou orando. Isso vai te ajudar, vai ajudar esses missionários a ser mais um item de ação para levar o Evangelho lá na frente, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Fique com Deus.